todos pela presença aqui no nosso ciclo de colóquios de 2021. Hoje vamos dar continuidade com o nosso apresentador. Já queria agradecer imensamente ao Cláudio Lenz por ter aceito o convite prontamente, assim, eu pedi para o Lucas entrar em contato, aí o Lucas conversou com ele, ele prontamente aceitou. Um imenso prazer tê-lo aqui conosco. Vou passar uma pequena biografia do Cláudio, que ele muito legal que ele fez cada coisa no lugar. Você é cearense, né, Cláudio? Sou. É cearense, eu não sabia, não tinha pego pelo seu sotaque quando a gente se conheceu pessoalmente na última reunião de trabalho. Eu não tinha percebido, mas ele fez a graduação na Federal do Ceará, mestrado em Pernambuco e o doutorado no MIT. Desde 2011, o Cláudio é professor titular da UFRJ, então bastante jovem, já está aí há mais de 10 anos como titular. Pesquisador 1B do CNPq, inúmeras publicações, mais de 100 publicações, alunos, bancas, etc. Recentemente, um trabalho muito interessante que ele e os colaboradores publicaram na Nature. Então, ele está aqui para falar com a gente desse recorde que eles bateram. Obrigado, viu, Cláudio? Gente, eu que agradeço, Lucas, Vinícius, aí, a organização de vocês. É sempre um prazer falar aí para o pessoal da UF. Seria mais legal ao vivo, né? Mas os novos tempos são esses mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, então, dessa pesquisa com antihidrogênio e um pouco das coisas que a gente faz aqui no Rio, na UFRJ também, tá bom? Pedir para vocês, se tiverem perguntas, de repente, interrompam, né? Então, eu vou falar sobre essa pesquisa, principalmente com antihidrogênio, ou seja, o antiátomo de hidrogênio é um antipróton e um pósitron, né? E que a gente estuda com alta precisão, tá bom? Então, a gente vai... Está aqui o átomo de hidrogênio, um próton e um elétron, né, um estado ligado, e existe uma simetria básica da física discreta, chamada CPT, que é se eu conjugar a carga, quer dizer, trocar próton para antipróton, próton negativo, elétron para pósitron, né, um elétron positivo, e eu fizer uma inversão de paridade, eu venho aqui para um mundo espelhado, e eu reverter o tempo, então meu relógio anda ao contrário, essa simetria de CPT, ela é respeitada na física, e existe até um teorema de CPT, mas isso aí é dentro de certas limitações, sem colocar gravidade, no espaço plano, né, então tem alguns detalhes aí, tá? Mas essa simetria de CPT, ela prevê que, primeiro, a antimatéria é o espelho mesmo da matéria, em tudo deve ser igual, né? A não ser essa troca de carga, e a massa deve ser igual, o momento de dipolo, e assim por diante. Em particular, se a gente fizer esse estado ligado, aqui do antipróton e o pósitron, os níveis quânticos de energia desse átomo, os tempos de vida de cada nível, etc., tudo tem que ser absolutamente idêntico ao caso do átomo de hidrogênio, por exemplo. Tá? E como a gente já fazia, isso aqui é uma medida minha, eu vou mencionar, uma medida de alta precisão no caso do hidrogênio, tem essa transição que tem um fator de qualidade muito alto, que é você ir do estado fundamental 1S para o estado 2S, esse estado é meta-estável, essa transição é no ultravioleta, ou seja, de alta energia, e o tempo de vida desse estado, sem presença de campo elétrico, é da ordem de 0,1 segundo. Tá? Então, essa é uma transição que dá para você explorar com altíssima precisão, eliminando efeito Doppler, usando 2 fótons contrapropagantes, também ela é proibida por dipolo, é por isso que esse nível vive muito tempo. Tá? Então, a ideia básica da gente, montando esse experimento há 20 anos atrás, no CERN, chamado Athena, era construir o átomo de antihidrogênio, ninguém tinha feito ainda, jogar um laser ultra preciso nesse comprimento de onda, 243 nanômetros, e estudar essa transição no antiátomo e ver se ela dá igual ao átomo. Tá? Então, é um teste dessa simetria de CPT. A segunda coisa que a gente queria fazer já desde o início, e que a gente só vai conseguir fazer agora, né, eu vou mencionar isso rapidamente, se a gente fizesse esse antiátomo, a gente ia ter antimatéria neutra.
pela primeira vez. Então, com antimatéria neutra, dá para você sonhar em ver o efeito da gravidade terrestre sobre esse átomo. A gente sabe que a gravidade, né, faz os átomos serem atraídos para a Terra, e a pergunta é, será que essa aceleração da gravidade vai ser a mesma para a antimatéria? Havia até na época, né, uma especulação de antigravidade, mas isso aí quebra tantas coisas, né, até a luz cai sob o efeito da gravidade, que a gente não espera ver isso. Mas, quem sabe, existe uma pequena variaçãozinha, né, de G. E, obviamente, as grandes motivações para isso é que a gente não sabe por que o universo, né, não tem antimatéria primordial, quer dizer, existe uma série de mistérios na física com relação à antimatéria, então a gente tem que buscar experimentalmente e ver se a gente não está, se a teoria está correta, se não está faltando alguma coisa. Tá? Só para dar uma ideia, né, esse experimento é feito no CERN, está aqui o nosso experimento, o Alfa, que antes era Atena, mudou para se chamar Alfa, aqui é a nossa sala de controles, né, esse desaceleradorzinho aqui, nesse hall, é chamado Antiproton Decelerator, é o único desacelerador que tem no CERN. Então, o CERN é esse complexo de aceleradores, você começa aqui no LINAC, né, e você, do LINAC aqui, 2, aqui você é um acelerador linear, vai para um booster, depois você entra no próton síncrotron, tá? Do próton síncrotron, normalmente você vai para mais altas energias, você injeta no superpróton síncrotron, que é o SPS, e do superpróton síncrotron você injeta no LHC, né, que tem aqueles 4 grandes experimentos do CERN, que ficam 100 metros debaixo da Terra, né? Mas aqui da saída do próton síncrotron, a gente já tem próton em energia suficiente que a gente pode colidir com o alvo aqui e gerar antiprótons. Esses antiprótons são, então, coletados nesse anel chamado Antiproton Decelerator, e aqui eles são desacelerados e enviados para os experimentos, que são 3 experimentos lá no começo, está aqui o alfa, era o ATRAP, que era liderado por um professor famoso de Harvard, e o Asakusa, um time liderado pelos japoneses, que faz espectroscopia de hélio com um átomo de hélio, onde você substitui um dos elétrons por um antipróton. O ATRAP, infelizmente, como ficou muito para trás na corrida, era o grupo que liderava essa pesquisa, eles resolveram ir embora. Então, desde o ano passado, eles não existem mais no CERN. Por outro lado, nós temos 3 novas colaborações aqui, uma para estudar o antipróton individual, né, o momento de dipolo magnético do antipróton com alta precisão, e 2 outros grupos voltados a ver gravidade também. Então, agora a nossa concorrência é diretamente na gravidade, nós já não temos mais concorrentes na parte de espectroscopia. Só para dar uma ideia a vocês das dificuldades, né, desse experimento, numa escala de temperatura, de energia, o CERN, para gerar o antipróton, ele tem que acelerar próton a esse nível de energia, que se eu dividir pela constante de Boltzmann, dá ordem de 10 a 13 Kelvin, né? E aí você gera próton, nêutron, antipróton, antinêutron, etc., né? E aí, se a gente for na nossa escala, os átomos só existem em 10 a 6 Kelvin, né? Porque senão você dissocia, né? A gente aqui na Terra está aqui a 300 Kelvin, nitrogênio líquido 77, hélio líquido 4, 1.3 Kelvin é o refrigerador de hélio bombeando o hélio 4, né? 0,3 Kelvin é bombeando o hélio 3. Então, os nossos átomos estão, quando a gente gera eles, quer dizer, a gente tem que sair dos antiprótons que o CERN gera e vir aqui para dar ordem de 0, qualquer coisa Kelvin. Só que agora a gente já está nesse regime aqui de resfriamento Doppler laser na faixa de alguns dezenas de milikelvin, tá? E o nosso objetivo é ir a energias muito frias, porque isso melhora a nossa precisão. Como é que é feito, né? A gente tem que fazer o antiátomo de primeiros princípios. Então, o CERN gera antiprótons e a gente tem que ligar os antiprótons aos antielétrons. Mas a gente tem que fazer isso em baixíssimas velocidades, senão a gente não consegue estudar com alta precisão, tá? Então, o CERN gera antiprótons, eles são desacelerados, mesmo assim ainda tem energia muito alta, então eles vêm aqui um pacote de antiprótons, né, para o nosso experimento, a gente passa por um moderador, que é uma janela física, perde a maioria deles, mas uma fração pequena atravessa com energia mais baixa. E vem para essa chamada armadilha de Penning, é uma armadilha de cargas, né, de partículas carregadas, que ela tem o quê? Um campo magnético intenso aqui no eixo, um solenoide,
tá? E ela tem eletrodos. Então, os antiprótons são negativos, né? Quando eles adentram aqui, esse eletrodo está em menos 5.000 volts, digamos, ou menos 3.000 volts, e aí eles são refletidos. Enquanto eles refletem para fora da armadilha, a gente fecha o outro eletrodo, fecha o portão, com menos 3.000 volts, e o que tiver com energia abaixo de 3 kV, eles ficam presos nessa armadilha. Eles não podem sair radialmente por causa do campo magnético intenso no eixo, ficam circundando as linhas de campo magnético, né, nesse esquema típico de armadilha de Penning. A gente pré-carrega elétrons nessa armadilha, os antiprótons colidem com os elétrons, transferem energia para os elétrons, por serem leves, né, leptons, eles fazem essa órbita ao redor do campo magnético com aceleração muito alta, então emitem micro-ondas, emitem radiação feito doido, muito rapidamente. Então, os elétrons resfriam muito rapidamente, e os antiprótons, então, perdem energia, né, para os elétrons. Dessa forma, a gente sai de dezenas de milhões de Kelvin, os nossos antiprótons que a gente aprisiona inicialmente, cada 1 elétron-volt, tá, é da ordem de 10 a 4 Kelvin, a 10.000 Kelvin. Então, se esses caras começam em 3 kV, né, que a gente quer, o potencial que a gente usa, tá, a gente está falando de energias da ordem de 30 milhões de Kelvin. E em coisa de minutos, a gente está em energias da ordem de centenas de Kelvin, com esse processo, tá? Os pósitrons são gerados, a massa é bem menor, a partir de uma fonte radioativa, você consegue gerar os pósitrons, e eles têm que ser moderados para diminuir a energia, usa-se um neônio sólido, isso modera os pósitrons, eles saem e vêm para uma armadilha de Penning, só que agora ela é ligada continuamente, não tem esse esquema de carregar a armadilha dinamicamente, né, eles entram e a gente segura como os antiprótons. Agora eles vêm continuamente para uma armadilha de Penning, com um campo magnético normal, não é mais supercondutor, mas aí o que a gente faz? A gente bota gás de nitrogênio, e os pósitrons, ao virem guiados pelo campo magnético, eles podem colidir com o nitrogênio e ficar presos na armadilha. E eles vão colidindo, perdendo energia, e acabam se concentrando aqui no fundo dessa armadilha, onde o campo, onde o vácuo é melhor. Então, a gente tem um sistema de bombeamento diferencial, a bomba puxa aqui, e essa região, então, a pressão é menor, aqui a pressão é maior, e aqui a pressão maior, a entrada de gás é pelo lado de cá, tá certo? Então, a gente consegue, com essas colisões, acumular pósitrons, da ordem de bilhão de pósitrons, bilhão, né, 10 a 9 em coisa de minutos. Tá? Bom, depois que a gente tem antiprótons e tem pósitrons, os antiprótons a gente vai segurar aqui no meio desse solenoide, os pósitrons a gente segura aqui no acumulador, depois a gente transfere um para o lado do outro, e essa armadilha de Penning, ela não permite, como eu uso um potencial eletrostático, o que é um potencial confinante para uma carga positiva, é um potencial anticonfinante para uma carga, expulsante, né, para uma carga negativa. Então, o máximo que a gente consegue fazer é botar um do lado do outro, tá? E aí tem várias maneiras pelas quais a gente tem que juntar os pósitrons com os antiprótons. Tá? E aqui, conceitos, né, básicos de conservação de momento e energia entram, né, todos os conceitos básicos de física entram nesse experimento. Tá? Bom, nesse primeiro experimento, a Athena, a gente simplesmente armazenava os antiprótons aqui e soltava eles com uma certa energia através dos pósitrons, esperando que eles parassem aqui nos pósitrons por colisão, e aí formassem o antiátomo a partir de uma colisão de 3 corpos, né, um antipróton e 2 pósitrons. Tá? Se forma um antiátomo, ele não fica preso mais nessa armadilha, não sofre a força de Lorentz, não tem carga líquida, e aí ele bate nas paredes, se aniquila, e a gente tinha detetores aqui ao redor para detectar a aniquilação dos antiprótons, né, nas paredes, no núcleo, gerando íons carregados, que deixam rastros em placas de silício, e a gente consegue determinar a posição, porque essas placas de silício têm linhas e colunas, então você fica uma carga aqui, você mede onde está, e tem uma placa atrás da outra, você consegue retraçar o raio de onde veio o píon, como se emite vários píons nesse processo, você consegue determinar a posição onde se aniquilou o antipróton, tá? E o pósitron emite raios gama, que acendem esses cristalzinhos que estão aqui de iodeto de césio ao redor. Tá? Cada cristalzinho desse tem uma fotomultiplicadora, tem um APD, na verdade, um fotodetetor de avalanche para detectar.
Então, só para dar uma ideia, em 2002, a gente conseguiu, então, a primeira, isso 5 anos depois de começar o experimento, a gente conseguiu demonstrar a primeira produção de antihidrogênio em baixas energias. Tá? E essa produção vem aqui, a partir do momento da aniquilação do antiátomo, os píons carregados deixaram rastro aqui, ó, de carga nesses pontos, a gente passa esse raio, né? Outros 2 pontos no silício aqui, a gente passa esse raio, outros 2 pontos no silício aqui, foram 3 píons nesse caso, passa esse raio, os 3 raios se encontram nessa região, então esse é o ponto de aniquilação do antipróton. A partir desse ponto, a gente olha que outros 2 cristais, extraindo esses, né, cristais de iodeto de césio estavam acesos, a gente encontrou esse e esse. E aí a gente passa um raio daqui até esse cristal, um raio daqui até esse cristal, e vê que ângulo é esse. Isso em 3 dimensões, né, você vê que ângulo é aquele. E aí, se você plotar um histograma de número de eventos em função do cosseno desse ângulo, se chama ângulo de abertura, a gente vai ver que tem um excesso de contagens em 180 graus, que é o que a gente espera quando o pósitron vem com baixa energia, ele se aniquila com elétron, ele tem que emitir 2 raios gama, um de costas para o outro, para conservar momento e energia. Então, esses raios gama vêm principalmente num ângulo de π entre eles. Tá? Esse foi publicado em 2002, foi capa de jornal do mundo todo, aquela coisa e tal. Mas a gente viu que esses antiátomos ainda estavam com energias muito altas, né? E o CERN chamou para novas propostas, e a colaboração ficou dividida, metade continuou, metade foi fazer outra coisa por um certo tempo. Então, a gente fundou uma nova colaboração chamada ALPHA, e com o objetivo de aprisionar esses antiátomos. E como é que é o aprisionamento magnético? Um campo magnético, ele age sobre o spin do átomo, né, o principal spin do elétron, que é leve, né, então o momento de dipolo magnético é maior, ou no caso do antiátomo, é o spin do pósitron. Aqui eu estou botando um diagrama chamado, né, de Bright-Rabi, de hiperfino, um diagrama de energia do spin interagindo com o campo magnético, para o caso do elétron. Então, spin para cima significa que o elétron tem o spin alinhado com o campo magnético, é por isso que a gente chama de para cima, né? Pode ser assim, pode ser em qualquer direção, tá? E no caso do elétron, se o spin está assim, o momento de dipolo magnético está na direção oposta, né? Por causa da carga negativa do elétron. Então, esse momento magnético na direção oposta, ele tende a se repelir de altos campos, ou seja, esse spin para cima, a energia potencial magnética cresce com o campo magnético. Então, a força é na direção de baixos campos magnéticos. Então, a armadilha magnética nada mais é uma garrafa magnética do que uma configuração magnética que o campo magnético é mínimo no centro e cresce em todas as direções. E isso é possível. Você não pode fazer um máximo no vácuo, tá? A gente quer no vácuo, né? Obviamente, né? Se você quiser um máximo de campo magnético, vai ser sempre nos fios, tá? As leis do eletromagnetismo proíbem você ter um máximo em 3 dimensões no espaço livre, tá? Mas a gente consegue fazer um mínimo. E aí tem várias configurações possíveis para você fazer um mínimo de campo magnético. Essa daqui é a Ioffe-Pritchard, é a mais famosa. O campo é mínimo, mas não é zero no centro. A nossa é tipo uma Ioffe-Pritchard, só que ao invés de serem 4 barras de corrente, formando um quadrupolo, é um octupolo, são 8 barras de corrente. Então, esse magneto em forma de corrida de cavalo, né, de racetrack, né? Só que a energia magnética de aprisionamento é muito pequenininha, tá? A gente tem da ordem de 0,7 Kelvin por Tesla. Então, se eu tiver o campo magnético no centro for de alguns Gauss, né, o átomo, para subir um campo magnético de 1 Tesla, ele precisa de uma energia cinética de 0,7 Kelvin. Então, para eu aprisionar, no nosso caso, a gente tem da ordem de 1 Tesla no centro, e aí tem 2 Tesla perto das paredes. Tá? Então, o átomo só pode ter energias abaixo de 0,6 Kelvin. No nosso caso, na verdade, 0,55 Kelvin. Tá? Bom, aí a gente montou um aparato experimental que é bem complexo em termos de campos magnéticos. Tem campo magnético alto para aprisionar os antiprótons, depois ele tem que cair, que é para eu poder ter um mínimo aqui no centro, né? E coloca essas bobinas aqui, chamadas mirror coils, que são as bobinas que vão aumentar o campo magnético para o antiátomo não fugir na axial,
né? E radialmente você tem aquele octopolo. Então, e os vários eletrodos, porque a gente tem que colocar aqui dentro os elétrons para fazer o resfriamento dos antiprótons, os antiprótons e os póstrons para formar os antiátomos, né? E a gente tem essa configuração que antipróton fica aqui, os póstrons ficam aqui, um do lado do outro, e depois a gente vai lentamente misturando os antiprótons para dentro dos póstrons. Tá? A gente agora, no alfa, a gente só tinha um detetor agora que não via os gamas, então não tem mais os cristalzinhos de iodeto de césio, tem só as placas de silício, com linhas e colunas, né, e amplificador em cada junção dessas. Então, a gente agora tem 3 placas de silício, uma atrás da outra, então a gente consegue ter uma reconstrução da posição muito boa. Isso aqui é uma tomografia, então, em 3 dimensões, de aniquilação de antiprótons individuais. A gente faz uma imagem espetacular do ponto em que o antipróton se aniquila num dado momento. Tá? Tem inúmeras técnicas que a gente teve que desenvolver, né, para você ver o quão frio está a amostra de pósitron, né? A amostra de pósitron é muito grande, então você pode usar as técnicas de carga-imagem, onde você chacoalha essa amostra de pósitron, jogando um pulso elétrico nesse terminal, por exemplo, e isso induz um pulso elétrico nesse outro eletrodo, né? Os pósitrons estão aqui no meio, você bota um potencialzinho aqui, oscilante, né, ou só dá um impulso, e esse cara vai chacoalhar. Quando ele chacoalha, ele induz uma carga aqui, e a gente pode fazer uma análise de Fourier, e analisar, por exemplo, os modos de dipolo, que é esse pósitron indo e vindo, ou modo de quadrupolo, onde ele respira, né, ele faz esse tipo de movimento. E com essa análise de um modo com relação ao outro, a gente pode mostrar que a gente consegue extrair uma temperatura, pelo menos qualitativamente, tá? Então, aqui, por exemplo, está o nosso magnetômetro. Atualmente, a gente joga micro-ondas por dentro desse tubo, numa janela, a gente joga micro-ondas, e quando a gente chega em 28 GHz, que é a frequência de ciclotron dos pósitrons nesse campo magnético de 1 Tesla, né, aproximadamente 1 Tesla, era para ser exatamente, né, 28 GHz com 00 e depois alguns números, mas se fosse 1 Tesla, como é um pouquinho diferente de 1 Tesla, a gente mede que o máximo de aquecimento ocorre quando as micro-ondas chegam em 28,24. Hoje a gente já está com 6 casas decimais na medida do campo magnético usando essa técnica. Tá? E usando elétrons, na verdade. A gente consegue fazer imagem da nossa amostra, jogando para fora, né, destruindo, né, os pósitrons, para cima de uma microchannel plate, né, que tem uma tela de fósforo depois, uma câmera. Então, aqui você tem imagem do plasma de pósitron, aqui você tem uma imagem de antiprótons, então cada estrelinha dessas aqui, isso não é uma imagem de um telescópio, é a imagem da câmera de CCD aqui no nosso caso, cada estrelinha, cada pontinho desse é um antipróton, né? Aqui são rastros da aniquilação do antipróton, tá? E aqui, quando a gente mistura pósitrons com os antiprótons, existe uma separação centrífuga nessas armadilhas, quando eles estão muito frios, tá? Então, são coisas que você percebe. E aqui, finalmente, é quando você liga aquele campo magnético octopolar para aprisionar os antiátomos, né? Só para aprisionar os pósitrons e os antiprótons, você quer um campo mais uniforme possível, mais solenoidal possível. Quando você liga aquele campo de aprisionamento do átomo neutro, você perturba bastante a amostra e ela cria essa assimetria aqui. E você perde uma parte da amostra com isso. A gente teve que fazer resfriamento evaporativo, não vou descrever, os nossos pósitrons iniciavam aqui da ordem de 900 Kelvin, quase 1000 Kelvin, e aí a gente sai jogando fora, né, os mais energéticos, e os outros vão colidindo e jogando fora os mais energéticos, a gente vai baixando essa barreira, e a gente consegue, então, levar a nossa amostra de pósitron de quase 1000 Kelvin. Aliás, desculpa, isso aqui é de antiprótons, tá? De quase 1000 Kelvin para 9 Kelvin. A gente faz isso também com pósitrons, tá? Mas nesse caso aqui, essas imagens são de antiprótons. E aí, finalmente, depois de conseguir isso, né, e desenvolver uma técnica para lançar os antiprótons com baixíssimas velocidades para cima dos pósitrons, porque uma vez que o antipróton captura o pósitron, esse antiátomo continua com a velocidade que tem o antipróton, que tinha o antipróton. E se essa velocidade for alta, eles não ficam aprisionados. Lembre-se, a energia cinética tem que ser abaixo de meio Kelvin.
tá? E a gente, então, depois de conseguir, né, diminuir esses ruídos todos e fazer essa injeção dos antiprótons para dentro dos poços o mais suave possível, a gente conseguiu, finalmente, ver antiátomo aprisionado. E isso foi assim, a gente fazia a mistura, esperava 0,17 segundos, desligava a armadilha e via se tinha sinal de alguma coisa presa, né, que sinal logo depois de desligar a armadilha. Aí depois a gente começa a esperar mais tempo, começa a esperar 10 segundos antes de desligar, depois começa a esperar 100 segundos, depois a gente consegue esperar até 1000 segundos e ver que tinha gente por 2000 segundos. Então a gente viu, a partir desse momento, que a gente tem átomos aprisionados por um tempo longo, o nosso vácuo é espetacular, aliás, os antiátomos e os antiprótons e etc., são os melhores sensores de vácuo que existem, tá? Então, a gente sabia, a partir desse momento, que a gente podia fazer medida de precisão, porque a gente tinha a antimatéria aprisionada por longo tempo. Tá? Só para passar um filmezinho aqui, que ele né, diz tudo que eu disse mais agora em imagem, né, que ajuda bastante. Então, aqui está o nosso detetor. As placas de silício estão quase a 300 Kelvin, elas são só um gás fluindo por elas, não é criogênico. Esse detetor tem 30 centímetros, ele é pequenininho assim, tá? É um pouco mais de 30 centímetros. São 3 camadas de silício, uma atrás da outra. E aí, se você for para dentro do hélio líquido já, né, quer dizer, passou camadas de vácuo, foi para dentro do hélio líquido, você tem aqui os magnetos da armadilha, que são esse octopolo e as bobinas chamadas de espelho, né, que dão confinamento axial e o octopolo confinamento radial dos antiátomos, né. E tudo isso está dentro de um grande solenoide, um magneto desses de ressonância nuclear magnética, tá certo? Então, agora, se eu for para dentro desse tubo, esse magneto ele é colocado diretamente no tubo de vácuo, se eu abrir aqui, descascar esse tubo, eu vou ver lá dentro os eletrodos, tá? Onde eu vou, cada eletrodo desse eu controlo, né, com o meu programa lá do LabVIEW, o potencial que eu vou colocar em cada um. Então, tenho lá amplificadores de baixo ruído, alguns de rápida resposta e outros bem lentos, né, para ter baixo ruído. E imagine que eu já coloquei os pósitrons aqui e os antiprótons aqui. A primeira maneira que a gente descobriu de juntar os dois em baixas energias foi uma maneira dinâmica. A gente ia jogando uma radiofrequência que ela ia diminuindo de frequência, e aí os antiprótons vão subindo lentamente até adentrar a amostra de pósitron. A amostra de pósitron é bastante densa, e numa colisão de 3 corpos, o antipróton pode capturar um dos pósitrons, e o outro leva o excesso de momento em energia, conservando o momento em energia, e eu formo um antiátomo. Esse antiátomo é formado em estado de Rydberg, mas logo depois ele decai e vai para o estado fundamental. E o que a gente quer fazer é lançar um laser nesse antiátomo. Bom, primeiro a gente vê como é que a gente vê o antiátomo. O antiátomo, se ele ficar preso na garrafa magnética, eu represento por essa banheira, essa bacia, então ele fica preso aqui, fica indo e vindo, e a gente viu que a gente fica com ele por muitos segundos, mil segundos. Se eu desligar a armadilha magnética, ele está livre, bate nas paredes, decai, emite aqui o antipróton, se aniquila, emite os píons carregados, e a gente detecta esses píons carregados que deixam carga nas placas de silício. Então, a gente faz a imagem naquele instante de tempo, né, de onde se aniquilou. Agora, imagine que eu quero fazer, então, a espectroscopia laser. Uma das maneiras eu preciso, então, iluminar esse cara com laser. O laser tem que ser muito possante, não existe esse laser, tá? Comercialmente, a gente teve que botar dentro de uma cavidade de Fabry-Perot para aumentar a intensidade aqui por 100 vezes do nosso laser. Essa cavidade foi feita aqui no Rio, tá? E aí você joga 2 fótons contrapropagantes, e aí o pósitron pode, então, sair do estado 1s e ir para o estado 2s. Esse mesmo fóton tem energia suficiente para fotoionizar o átomo, tá? Então, uma das técnicas a gente transforma o antiátomo em um antipróton, porque ele ioniza. E, dependendo da situação que a gente tem, esse antipróton decai praticamente imediatamente. Ou, segundo uma proposta minha, a gente pode segurar ele e mandá-lo decair mais adiante depois. Isso aí é uma proposta para a gente fazer detecção de hidrogênio nessa mesma armadilha, já que hidrogênio não se aniquila. No nosso caso, a gente detecta a aniquilação. E a aniquilação é muito eficiente, a detecção é muito eficiente. Apesar de a gente ter poucos átomos,
aniquilação muito eficiente. Bom, então, depois que a gente conseguiu produzir antiátomos presos, a gente desmontou todo o equipamento e fez um todo novo, porque aquele não tinha janelas óticas para introduzir os lasers. Então, agora a gente já separou, colocou um magneto aqui para aprisionar os antiprótons, então, altos campos magnéticos, altos potenciais elétricos, né, para aprisionar os antiprótons e já resfriá-los. Depois, fazer o resfriamento com elétron, né, por colisão. Depois, a gente transfere os antiprótons resfriados lá para dentro do solenoide principal, onde está a armadilha, né? A gente construiu todo esse equipamento aqui, está aqui o Rodrigo, na época era meu aluno de doutorado, ficou lá um ano para fazer, para ajudando lá a resolver os problemas de vácuo desse equipamento e montar o equipamento e fazê-lo funcionar. Então, agora a gente tem acesso óptico. Tudo bem que é um acesso óptico pequenininho, são janelas assim de meia polegada, duas janelas a 3 metros de distância uma da outra, mas o laser entra aqui de um lado e sai lá do outro lado, passando no meio da armadilha. Tá? A gente tem 4 acessos ópticos, né? E, finalmente, em 2017, a gente publicou a primeira observação desses átomos sendo excitados pelo laser, e em 2018 a gente publicou o nosso principal resultado. Foi em janeiro de 2018, essa publicação aqui com 50 coautores, né, metade são professores, metade são alunos, talvez até menos da metade era aluno aqui, talvez. Mas é bacana, porque somos 4 brasileiros, eu e o pessoal da minha equipe aqui, e essa medida foi a primeira espectroscopia a laser de um antiátomo. Então, aqui o que vocês estão vendo é o laser variando de frequência, aqui está em menos 200 kHz do que seria, digamos, um zero, aí menos 100 kHz, aqui menos 50, 25 e tal, e alguns pontos aqui a gente vê esse sinal de 2 maneiras, os átomos desaparecem ou os antiprótons aparecem, né, eles se aniquilam na mesma hora, tem 2 técnicas diferentes, de qualquer forma os resultados não parecidos, né, e por incrível que pareça, quer dizer, essa é uma transição em 10 a 15 Hz, então a gente está variando aqui, digamos, dezenas de quilohertz, né, e ao fazer um ajuste dessa curva, a gente obtém uma medida muito precisa da frequência central do antihidrogênio na transição 1s-2s. Qual é a linha que a gente está excitando? A gente está saindo do estado fundamental aqui, ó, esses átomos que estão aprisionados aqui, da ordem de 1 Tesla e um pouco mais, é um campo magnético inhomogêneo, então você tem diferentes campos, onde os átomos veem o laser, veem os fótons, e a gente está indo, então, desse estado 1SD para o estado 2SD. São 4 estados hiperfinos, né? Esses daqui não são aprisionáveis, então eles não existem no começo, né? E existem esses 2 estados aqui. Esse estado C, a gente pode se livrar deles com micro-ondas, eles vão embora, e deixar só o estado D. E aí a gente excita do 1SD para o 2SD. E essa transição é muito fina, apesar de estar num campo magnético muito inhomogêneo, porque esse coeficiente angular aqui da energia em função do campo magnético, para o estado 2D, 2S, é quase idêntico ao do estado 1S. Tem uma pequena correção relativística. É por isso que a transição num dado campo magnético é pouco diferente da transição em outro campo magnético. Daí que essa linha não alarga tanto. Mas essa forma assimétrica tem a ver com essa diferença da frequência em função de onde está o átomo no campo magnético, tá? Na armadilha. Bom, o que é fato é que essa é a medida para o antihidrogênio 2,466061. Quem joga em jogo do bicho ou lotérica, anote, né? Porque isso é um número mágico, né? A incerteza aqui, gente, está na 12ª casa decimal. A incerteza é de 5,4 kHz nesse número aqui, tá? Se a gente pegasse o hidrogênio, a gente conhece toda a teoria do hidrogênio, e as medidas de hidrogênio em campo zero vão a 14 algarismos, aliás, 15 algarismos significativos, a gente pode extrapolar ela para esse campo magnético, e a gente teria esse valor. Então, isso mostra uma compatibilidade entre a medida do antihidrogênio com o hidrogênio em partes em 10 a 12. E essa é hoje a medida mais precisa, né, quer dizer, entre a comparação mais precisa entre matéria e antimatéria que existe, de todas as medidas. Então, existem medidas comparando o momento de dipolo magnético do elétron com o pósitron,
do Mi- com Mi+, existem várias outras medidas, mas essa é a medida mais precisa hoje já feita de comparação entre matéria e antimatéria. E é mais acurada, porque isso aqui foi feito relativo ao relógio atômico. Tá? Então, essa medida é absoluta. Tá? Muito bem. Aqui está uma vista melhor, aqui está a cavidade que é criogênica, essa cavidade ótica aqui, tá? Para aumentar a intensidade do laser, foi fundamental, foi feita aqui para a gente. Tá? E aqui eu coloco em perspectiva essa medida do alfa, né, 2018, com a medida lá da minha tese de doutorado do MIT, onde os antiátomos, onde os átomos de hidrogênio, isso há 20 anos atrás, né, átomos de hidrogênio, só que agora a 400 microkelvin. Né? Então, você vê que essa transição é muito mais fina do que essa do anti-hidrogênio. Aqui está na mesma escala, se eu botar a medida do MIT aqui na mesma escala. É uma transição muito mais fina. Quanto mais fina, significa que melhor eu conseguiria determinar a frequência central, ok? Então, isso significa que a gente ainda tem muito a avançar. A gente está com 12 casas decimais, mas a gente pode avançar muito nessa medida ainda com antiátomo. A gente precisa fazer mais antiátomos, a gente precisa tê-los mais frios, tá? Principalmente, são as duas coisas. Então, aqui está só uma ideia do que acontece. E essa largura, em parte, é determinada pelo tempo de voo, tempo de trânsito do átomo pelo feixe do laser. Então, se a gente aumentar a cintura do laser, coisa que a gente vai estar fazendo já em breve, a gente diminui a largura, ou se a gente resfriar os antiátomos. Tá? Então, e eu mostrei em teorias que é possível, mesmo na presença desse campo magnético não homogêneo, a gente chegar em resoluções, resolução é largura, não é a precisão pode ser muito melhor do que a resolução, mas é possível, mesmo na presença do campo magnético não homogêneo, a gente chegar em partes em 10 a 15, tá? Na resolução, ou seja, conseguir precisões acima de 15 algarismos significativos, tá? Se a gente fizer, né, como a gente fez em parte no hidrogênio, que o átomo estava preso no campo magnético, a gente via aqui ele saltar níveis quânticos da armadilha magnética. Tá? Muito bem. Para fazer isso, a gente precisa resfriar esses antiátomos. E aqui está uma das propostas, foi feito resfriamento a laser de hidrogênio em armadilha magnética pelo grupo na época, o grupo lá da Holanda, na época, né, que a gente concorria, esses grupos já não existem mais de hidrogênio, todo mundo parou, era muito difícil essa pesquisa, todo mundo parou essa pesquisa. E, recentemente, um dos nossos colegas, então, resolveu revisitar essa proposta de resfriamento a laser para a gente resfriar os anti-hidrogênios, né? E a primeira etapa é você criar o laser de Lyman alpha, é um laser chato, porque em 121 nanômetros você está a transição S2P, tá? Que é uma transição disponível para um fóton. Se chama, né, é uma transição, o laser de Lyman alpha, mas ela é um laser do ultravioleta de vácuo. Esse laser não propaga no ar. Em 1 centímetro ele seria absorvido. Então, você tem que criar o laser lá no equipamento, esse fóton último, lá no equipamento. Então, o que você faz é mistura de 3 ondas, faz o triplicamento de frequência, você vem com um laser numa outra frequência e gera o terceiro harmônico dele numa mistura de gases, já direto no equipamento, para você poder ter a luz Lyman alpha chegando nos átomos. Então, aqui foi a primeira medida, a gente vendo transições dessa estrutura fina do antiátomo, né, excitando os níveis 1s, 2p, como a gente já tinha medida do nível 1s, 2s, a gente pode então, até medir, digamos, o equivalente do lump shift no átomo, né, de anti-hidrogênio, só que em altos campos, não é o lump shift, o referi não gostou do termo, porque não é em campo zero, tá? Mas ele pode extrapolar. Essas medidas não são de alta precisão, mas são extremamente interessantes. Tá? E, finalmente, agora em abril, ou seja, 2, 3 meses atrás, foi capa o primeiro número da Nature, esse resultado do resfriamento a laser do antiátomo. A gente gastou 1 ano discutindo escrevendo esse artigo e discutindo ele internamente, né? Então, o resfriamento a laser, todo mundo já deve conhecer, né? Se um átomo vem numa certa direção, e o átomo tem aqui, digamos, 2 níveis ressonantes, né, próximos, e você joga uma frequência, né, uma luz, né, uma radiação,
quase ressonante, só que para o vermelho, ela está um pouquinho abaixo da ressonância. Então, você joga essa radiação numa direção e na direção oposta, né? E o que acontece? Se o átomo está vindo para cá, ele vê essa luz que vem de trás dele, ele vê ela mais dessintonizada, mais longe da ressonância, porque ela está já no vermelho. Pelo efeito Doppler, ela diminui mais ainda a frequência. Então, ele quase não absorve luz do feixe que vem no lado para onde ele está, que vem na mesma direção para onde ele está viajando. Enquanto isso, o feixe que está vindo contra ele, né, tem a frequência aumentada, chega mais próxima da ressonância. Então, o átomo tende a absorver luz que vem da direção para onde ele está viajando, tá certo? Quando ele absorve esse fóton, ele ganha um recuo de momento. Tá? Então, esse recuo de momento vem sempre, se ele estiver viajando na outra direção, ele vai absorver mais desse laser de cá. Então, ele é sempre contra a velocidade do átomo. E aqui, no caso, como a gente só tem acesso no eixo, né, a gente só consegue resfriar essa dimensão Z. Tá legal? E o que acontece é que nos vários ciclos, o átomo absorve o fóton sempre contra a velocidade dele, perde um pouco de velocidade, perde um pouco, né? E quando ele reemite esse fóton, essa fluorescência, absorve um S2P, ele remite isotropicamente. Então, em média, essa remissão não gera velocidade extra, tem um zero de velocidade, tá? Mas ela gera, são saltos, né? São saltos e, portanto, a difusão gera uma energia mínima, que é o chamado o limite de resfriamento Doppler, né? O ΔP quadrado, quer dizer, o valor esperado do ΔP ao quadrado é diferente de zero, enquanto que o valor esperado do ΔP da remissão, né, desse fóton de fluorescência é zero. Tá? Muito bem. E esse laser, gente, é um laser pulsado, a energia média dele é de nanowatt, né? Gera pulsos aí de nanojoule, e você precisa de muito tempo para resfriar, não só porque o laser tem uma interação muito baixa com os átomos, quanto pelo fato de que eu só estou resfriando num eixo. Então, eu preciso que o movimento do átomo ao longo da armadilha misture, né, crie uma ergodicidade, misture os níveis, os graus de liberdade, né, ao longo do eixo Z, com os eixos XY. E a gente, então, conseguiu esse feito aí, que é impressionante. Só a construção do laser é impressionante, foi feito por um colega lá, um químico, físico-químico lá do Canadá. E esse experimento é impressionante, porque a gente passava 9 horas acumulando antiátomos, a gente aprendeu a acumular antiátomos agora, isso é recente, para esse resultado aí. Então, hoje a gente já tem 1000 átomos, quando a gente vai começar a espectroscopia a laser, o que é um avanço enorme frente aos primeiros resultados. E a gente passava essas 9 horas acumulando e resfriando a laser. E depois mais 6 horas de resfriamento a laser. Então, você imagina, é um experimento que, para fazer uma única aquisição de dados, a gente gastava quase um dia inteiro, tá? Então, o vácuo tem que ser espetacular, senão os antiátomos se perdem com o vácuo. Porque qualquer colisão com o vácuo aniquila esses antiátomos, tá? E aqui tá, quer dizer, eu não vou descrever esses resultados aqui, de como é que a gente mede esse resfriamento, mas a maneira mais contundente é essa largura de linha da transição S2S. Isso aqui foi a largura de linha feita, né, idêntica àquela publicada em 2018, só que agora feita num único dia, ao invés de 7 semanas, tá, de integração, agora é num único dia, e mostra os antiátomos não resfriados. E aqui na curva verde, a gente não colocou um espaçamento mais fino de frequência, e aí a gente vê que a gente só tem 3 pontos em cima da linha, porque a linha ficou muito fina, tá certo? Então, os átomos realmente perderam muita energia cinética, tá? Então, isso mostra que agora, para o futuro, a gente vai conseguir, então, ter resultados bem melhores. Tem outras técnicas, aqui tem uma proposta minha com o Nissin e o Francis Robichaud sobre resfriamento usando micro-ondas, isso aqui a gente acabou nunca conseguindo testar. Deixa eu descrever aqui o próximo passo desse experimento, que vai ser o objetivo desse ano, que começa a rodar daqui a um mês, tá? E é pouco tempo. O objetivo desse ano é a gente fazer um experimento de queda do antiátomo. Aqui está a montagem do equipamento, eu passei 6 meses lá, a gente montou esse equipamento, quase conseguiu rodar o experimento antes do CERN fechar. O CERN teve um grande período de fechamento para fazer manutenção de todos os aceleradores, fechou por 2 anos, e aí veio a pandemia ainda em cima, né?
Mas é um experimento que a primeira proposta quem fez fui eu, nessa conferência aqui em 1997, que a ideia é você ter uma armadilha na vertical e você conhecer muito bem os campos magnéticos, esses das bobinas de Mirror, né? Então, você faz campos magnéticos praticamente idênticos. Note que você está com campos magnéticos 2 Tesla, e eles têm que ser idênticos a poucos Gauss. Isso é difícil de fazer tecnicamente, tá? O conceito do experimento é muito simples, o problema é construir esse experimento. Então, o objetivo é os átomos estão presos aqui. Se esses campos magnéticos são idênticos, eu posso agora abrir essa armadilha, quer dizer, diminuir a corrente nesses magnetos, nesses mirror coils, tá? Lentamente, de forma que eu vou abrindo a lata, né, a lata de sardinha aqui, né, o abridor de lata em cima e embaixo, identicamente. Se a gravidade é para baixo, tem um certo valor G, os átomos vão sair para baixo e vão se aniquilar aqui embaixo. Se a gravidade desse um efeito chamado antigravidade, por exemplo, né, que eu mencionei que havia especulação, até hoje, né, os átomos iriam cair para cima. E aí eles iriam se aniquilar aqui em cima, e se eu tenho um detetor que consegue fazer imagem ao redor desse sistema, eu vou ver se eles se aniquilaram prioritariamente embaixo ou em cima, tá? E eu posso colocar um pequeno acréscimo de campo magnético, tá? Deixa eu desligar aqui o som desse vídeo. Eu posso colocar um pequeno acréscimo de campo magnético aqui embaixo para compensar a gravidade. Posso colocar tá certo? E assim medir a gravidade a partir desse experimento. O experimento a gente espera poder fazer esse ano. Vamos ver se o vazamento de vácuo se resolve. É um equipamento gigante, deu 1000 problemas de vazamento de vácuo, tá? Muito bem. Além dessas medidas, a gente fez também medidas da constante hiperfina. A constante hiperfina é essa diferença aqui entre esse nível, o singleto e o tripleto, e tem maneiras de você fazer pela diferença de frequências, por exemplo, desses níveis, né? C para o nível B e o nível D para o nível A. Quando você faz essa diferença de frequências, ela te dá exatamente a constante hiperfina, que é essa linha famosa do hidrogênio que a gente usa em astronomia, tá certo? E que a gente usa no maser, que é de 1,4 GHz, tá? E apesar de a gente ter um campo magnético muito inhomogêneo, foi possível, porque essa transição, ela liga rapidamente, porque o campo de bias está em 1 ponto qualquer coisa Tesla aqui, que a gente mede, e aí, de repente, quando a frequência aumenta um pouquinho, a linha aparece. E aí, ao medir a diferença desses pontos onde a transição começa a aparecer, no caso, C para B e D para A gente consegue medir essa diferença de frequência e medir essa constante. A gente tem um novo resultado, está submetido, já faz um ano, está na discussão aí, que vai para 6 algarismos significativos essa medida. Tá? A gente também fez uma medida da carga desse antiátomo. O átomo tem carga quanto? Carga neutra, 0, né? E quão bem a gente sabe que a carga de um átomo é 0? A gente sabe muito bem, a Terra explodiria se os átomos tivessem um excessozinho de carga, tá certo? E existem limites impressionantes sobre a carga do átomo, tá? No antiátomo, ninguém nunca tinha medido. CPT diz, é óbvio, que a carga do elétron tem que ser idêntica e trocada da carga do pósitron, e vice-versa, né? E do próton e do antipróton. Só que isso aí é baseado na teoria. A teoria não explica tudo. Então, a gente tem que medir experimentalmente. Então, a gente fez uma medida e chegou a 0,7 partes por bilhão, tá? De excesso possível, quer dizer, a carga líquida do átomo tem que ser menor do que isso da carga eletrônica, tá certo? Da carga elementar, né? E isso aí, junto com as medidas do Asakusa, que faz essas medidas de espectroscopia do hélio antiprotônico, eles conseguem medir, né, com alta precisão a carga do antipróton. Juntando com isso, a gente bota são as melhores medidas da carga do pósitron já feitas, tá? A partir disso aqui. Isso aqui parece uma curiosidade, mas ela é extremamente importante, porque agora que a gente vai fazer o efeito da gravidade, gente, se houvesse qualquer cargazinha ínfima nesse antiátomo, o efeito dos campos sobre essa carga em muito domina o efeito da gravidade. Então, a gente não poderia estar certo da medida de gravidade se a gente não medisse essa carga nula do átomo. Eu tenho propostas de colocar o átomo de hidrogênio na mesma armadilha, uma proposta de como detectar e como colocar lá, baseado numa técnica que a gente desenvolveu aqui no Rio,
Só que essa técnica o pessoal não gostou porque a gente usa neônio, e o neônio pode causar problema no nosso vácuo, e o nosso vácuo é muito importante. Então, a gente está trabalhando numa nova técnica. É a mesma, é uma extensão dessa técnica que a gente chamou de Matrix Isolation Sublimation, onde a gente cria uma matriz de neônio, eu aprendi isso lá no começo do experimento Athena. Depois a gente faz uma coisa diferente, a gente implanta átomos dentro dessa matriz de neônio, com ablação a laser, tá? Depois a gente sublima, esses átomos são sublimados em baixas temperaturas, e a gente cria feixes, por exemplo, aqui um feixe de lítio a 700 milikelvin. Isso já é resultado do Rio de Janeiro, aqui da UFRJ, tá? É velocidades bem baixas e temperaturas abaixo de Kelvin, por exemplo, tá? A gente fez diversas, aqui está o equipamento típico para fazer isso, a gente gera feixes, né, com baixas velocidades de arraste, com altas velocidades de arraste, a gente tem uma série de coisas. A gente mostrou que a gente pode criar moléculas novas dentro dessa matriz, formou moléculas heteronucleares, introduzindo, por exemplo, átomos de lítio, depois átomos de cálcio, formando molécula de lítio-cálcio, ou átomo de lítio, átomo de carbono, forma molécula de lítio-carbono e vários compostos, e você poderia formar moléculas de Van der Waals, que tem fraca ligação, porque elas vão existir em baixas temperaturas, mas não vão existir em altas temperaturas. E agora nós estamos brincando com uma outra coisa diferente. O que a gente quer fazer é gerar ânions, íons negativos, frios. Então, a gente quer gerar os ânions, liberá-los e aprisionar numa armadilha de Penny. Tá? Então, aqui tem simulações que a gente fez, indo aqui para a armadilha de Penny, ou só indo direto para o detetor, e o bacana é que a gente já está com um sinal muito claro aqui, tá? A formação aqui é um espectrômetro de tempo de voo, que foi feito por um colaborador, ex-estudante de doutorado, que está agora lá em Genebra, mas aqui a detecção de elétron, ele liberou no tempo, bem esse tempo inicial aqui, o elétron é detectado imediatamente, esse tempo aqui, esse atraso temporal é da massa do hidrogênio, a gente tem H-, o detetor estava para íons negativos, a placa de extração estava para íons negativos, aqui a gente vê lítio menos, a gente está vendo lítio 2-, está vendo lítio H-, está vendo todos esses compostos que a gente espera que vem da ablação do hidreto de lítio. Do hidreto de lítio, a gente forma esses vários compostos. Então, a gente forma tanto íons positivos quanto os negativos, dependendo da configuração que a gente coloca no experimento. E o mais bacana é que a gente está com esses caras muito frios. E o que a gente quer fazer com isso? Se eu tenho uma fonte externa onde eu aprisionei agora esses ânions, esses íons negativos, né, eu posso agora esperar o neônio ir embora, né, porque aquilo ali, aquela técnica usa o neônio no começo, agora eles estão aprisionados, espero a pressão de gás ir lá para zero, tá, e aí eu abro uma válvula e eu posso introduzir esses meus ânions em várias portas do nosso experimento lá em Genebra, em qualquer porta aqui, tem inúmeras portas, e guiar magneticamente, por exemplo, para a armadilha do alfa-G, que é a armadilha que vai fazer gravidade, ou guiar para o alfa-2, que é onde a gente vai fazer a espectroscopia, tá certo? Esses ânions, como eles têm carga, eles são facilmente guiáveis por campo magnético. Uma vez que eles estão presos na armadilha de Penny, né, a gente pode, com um único pulso de laser no infravermelho, eu posso liberar esse elétron extra. Essa energia de ligação do elétron extra é muito pequenininha. E ao liberar esse elétron extra, se eu usar um laser próximo do limiar, eu vou deixar uma energia de recuo muito pequena no átomo. Então, se o átomo está frio e eu faço tudo sem aquecê-lo, eu posso trazer desculpe, se o ânion, né, o ânion está frio, eu trago ele para cá sem aquecê-lo, eu posso depois dar um pulso de laser, trazendo aquecimento quase nenhum, e deixar o átomo de hidrogênio aprisionado nessa mesma armadilha do antihidrogênio. E aí poder fazer uma comparação direta, tá? A outra coisa que a gente quer fazer é trício. Existe um projeto, uma colaboração chamada Project 8, que eu não sou membro, mas a gente já teve várias conversas com esse pessoal lá na Alemanha, em outros cantos. Começou com uma proposta de um professor do MIT, e a proposta deles é medir massa de neutrino pelo decaimento de trício atômico. Então, o trício, ao decair, ele emite um beta, e emite um antineutrino. E o máximo de energia desse beta, né, e ele vira um hélio, né, um núcleo, né, o máximo de energia desse beta vai te dar sensibilidade à massa do neutrino. E como é que eles medem esse beta? Bom, existe um experimento famoso na Alemanha chamado Catherine, que é
um espectrômetro, né, gigante para medir isso, mas esses caras conseguiram uma coisa diferente. Opa, cadê? Sumiu aqui. Deixa eu vou ter que... depois eu mostro para vocês. Porque, o que esses caras conseguiram foi, se esse trício está num campo magnético intenso, esse beta que decai, relativístico, ele vai fazer movimento de ciclotron ao redor do campo magnético e ele vai emitir micro-ondas. E esses caras, com um monte de anteninha no experimento deles, eles conseguiram medir essa frequência de micro-ondas de cada beta individual. Então, eles conseguem ver o chirp, ver a frequência mudar, enquanto o beta vai perdendo energia, a frequência vai aumentando, e eles conseguem, então, fazer um gráfico, tá, individual de cada decaimento do beta. Tá? E com isso, se eles tiverem uma quantidade grande de trício para colocar nesse problema, e esse é o grande problema deles, eles nunca resolveram esse problema, se eles tiverem uma grande quantidade de trício para colocar lá, eles poderiam fazer um número enorme de medidas, e aí pegar só os betas das mais altas energias, e aí conseguir sensibilidade para medir a massa neutrino. Então, uma das coisas que a gente quer demonstrar é a produção de grande quantidade de trício menos a partir dessa nossa técnica. Isso aqui não está publicado ainda, os resultados, esse que eu mostrei para vocês é de 2 semanas atrás, esse de produção de H- e lítio-, etc., tá? E o que a gente quer fazer é poder produzir muito H-, muito trício menos para esses experimentos. E a gente vai fazer, agora que a FAPERJ voltou à vida, eu recebi o dia que estava me prometido desde 2014, eu enviei agora o pedido de compra do laser, porque é um laser bem complexo para a gente fazer no laboratório, a gente faz vários lasers no laboratório, mas esse é muito complexo, e a gente vai, então, ter o laser para fazer espectroscopia de hidrogênio aqui também no Rio, e aí quero fazer hidrogênio, deutério, trício, e aí fazer toda uma parte de metrologia científica aqui, de isótopos e tudo mais, aqui no laboratório. Então, com isso, eu encerro, a gente faz um monte de instrumentação, e queria, então, só, né, a gente conseguiu fazer uma medida de partes em 10^12 no antiátomo, né, a gente quer ir para alta precisão, partes em 10^15, para fazer isso a gente vai precisar aprisionar o hidrogênio na mesma armadilha do antihidrogênio, e é por isso que a gente está desenvolvendo essa técnica aqui no Rio, dentre outras coisas, né. E a pergunta é, será que a simetria CPT é válida, né, será que vai dar igual o antiátomo ao átomo? Só a natureza sabe, mas pelo menos a gente sabe perguntar agora, tá? A gente conseguiu demonstrar resfriamento a laser do antiátomo, a gente faz aí outras medidas, tipo a carga residual que poderia ter, uma anomalia de carga do antiátomo, espectroscopia por micro-ondas, e esse ano a gente espera poder fazer a primeira observação da queda gravitacional de um antiátomo, de antimatéria. Aqui no Rio, a gente desenvolve essa técnica aí de sublimação de matriz de isolamento, onde a gente, né, demonstrou produção de átomos e moléculas, né, novas, frias, criadas lá na matriz, e agora a gente está vendo, então, íons, tanto positivos, cátions, quanto ânions, a partir dessa técnica, e tem toda uma física que a gente quer explorar com isso aí. Então, com isso, eu basicamente encerro e abro para perguntas de vocês. Beleza, muito obrigado, Cláudio, pelo excelente colóquio. Estão abertos para perguntas. Quem quiser, por favor, levanta a mão ou se inscreve no chat que eu chamo para perguntar para o Cláudio. Bom, enquanto o pessoal ainda não... Eu tenho algumas, Cláudio, do seu colóquio. A primeira é assim, aquela cavidade que você mostrou, a laser, foi ela que vocês desenvolveram aí na UFRJ? Foi, porque ela é criogênica. Eu parei de compartilhar? Parei, né? Parou. Ela é criogênica e ela deu muito trabalho. Um outro grupo foi fazer e a gente teve inúmeros problemas, e quebrou, e eu, desde o começo eu já dizia, eu só sabia, porque não é trivial você fazer coisas que, né, tem partes móveis e espelhos e diferentes materiais na criogênica. Então a gente fez aqui no Rio, e é ela que está dando esses resultados todos da espectroscopia. Beleza. Porque é que a gente precisa, só complementando, né, claro, porque essa cavidade é importante, né, é uma cavidade para
ela precisa ser mantida em ressonância com o laser. Então, a distância entre esses espelhos, tá, tem que ser mantida numa precisão abaixo de angstrom, tá? Para manter esse negócio ressonante. Então, você tem que ter um atuador, né, e ter um servo-loop, um servo-sistema, para manter essa cavidade ressonante. Sem essa cavidade, a luz laser é mais de 100 vezes, chega a 300 vezes mais fraca do que com a cavidade. Então, não conseguiria ver esse sinal de jeito nenhum. Porque esse sinal, essa transição S2S, são 2 fótons, né, onde o estado intermediário que media aqui essa transição de 2 fótons é o 2P que está aqui em cima. Então, o denominador, né, para quem já fez, né, teoria de perturbação aí de segunda ordem, né, o denominador que aparece na taxa de transição é gigantesco, é da ordem 10 a 15, tá, que é a frequência de metade do Lyman alfa. Então, é uma transição muito, muito fraca. Então, precisa de muita luz, e não existe laser comercial, laser preciso, né, CW comercial de alta intensidade. Então, você tem que aumentar a intensidade com esse interferômetro de Fabry-Perot, tá certo? Lembrando, por exemplo, o pessoal que conhece o LIGO, né, as medidas de ondas gravitacionais, sabe que no LIGO, que eu tenho também, é um interferômetro de Michelson, mas em cada braço eu tenho que ter um interferômetro de Fabry-Perot para aumentar a intensidade da luz do laser, tá certo? Ou o equivalente, né, para fazer o fóton dar muitas voltas, é a mesma coisa, é equivalente, tá certo? Para a gente poder aumentar, digamos, no caso do LIGO, aumenta efetivamente o tamanho do interferômetro. Legal, legal. E como vocês conseguem, porque você falou agora que é da ordem de angstrom, como vocês conseguem manter esse... Não, isso aí é uma técnica, assim, conhecida, né, de quem faz laser estabilizado. Você tem que gerar um sinal de erro, né, na cavidade, existe uma técnica para isso, você pega a luz que reflete da cavidade, você joga bandas laterais em radiofrequência do laser, então você tem aqui a frequência principal do laser, você tem 2 bandas laterais, e ao fazer o batimento dessas bandas laterais que refletem, você consegue um sinal de erro. Então, você sabe que a cavidade está à esquerda ou à direita, ou está, digamos, está mais curta ou mais longa. E aí você usa um piezoelétrico, né, num sistema fechado, num servo-loop, né, eletrônico, que você retroalimenta esse piezoelétrico para manter esse sinal de erro em 0. Tá? Entendi. Legal. Aí a segunda parte, ó, gente, quem quiser perguntar, só para complementar, né, Vinícius, o LIGO também, tá certo? Ele mantém o sistema dele, a resposta sempre em 0, então ele tem um servo-loop, né? E aí, quando vem algum sinal, é que tira daquele 0, você pode medir o quanto você tem que compensar aquele 0 para manter ele em 0, tá certo? O microscópio de tunelamento, né, ele tende, a maneira de você fazer, é você manter a corrente de tunelamento, então você tem também um servo-loop, né? O microscópio força atômica, também você coloca um servo-loop, então todas essas técnicas, você tem esses servo-loops, né, que você usa. Os mais precisos, obviamente, são esses interferômetros de laser. Entendi. Obrigado. Aí a segunda parte é sobre o decaimento em si. Você falou que ele é isotrópico, né? Sim, no resfriamento a laser, né? Isso, ou decaimento, né? Quando você mede, você fala da isotropia dele. Porque eu trabalhei com gamas, né? Todo o meu doutorado. E gama não é isotrópico, né? Porque tem toda a questão de ser um decaimento elétrico, né? Então, a gente acaba, o pessoal até acha muitas vezes, o gama que tem a questão da isotropia, mas quando você coloca ali coincidência gama-partícula, você acaba vendo, né? Que realmente não é isotrópico, depende da direção, que depende da ordem do multipolo, né? Então, mas assim, aí você falou que é isotrópico. Mas por que tem essa isotropia? Não é um decaimento elétrico, ou é porque o átomo está rodando e a anisotropia é destruída? Bom, primeiro que a gente está no regime não relativístico aqui, né? Certo? E segundo, existe uma anisotropia, sim, devido ao campo magnético, tá certo? Então, tem um campo magnético. Quando você excita, o seu laser tem uma polarização, né? Ele está vindo no eixo, tem uma polarização,
Então, ela é isotrópica com relação às direções opostas, tá certo? Então, a probabilidade do fóton ser emitido numa direção ou na oposta é idêntica, tá? Então, você tem razão, na verdade, não é bem, a palavra correta não é bem isotrópica. Na ausência de um campo magnético, né, e se a luz viesse de todos os lados, esse decaimento também seria isotrópico, no nosso caso, tá certo? O átomo está praticamente parado, tá? Tá, entendi. Mas Não, legal, porque... na presença do campo magnético e o fato do laser só vir de uma direção aí, e aí realmente esse decaimento ele é não isotrópico, tá? Mas ele é equivalente, quer dizer, para cada probabilidade do fóton sair assim, tem a probabilidade igual e dele sair na direção oposta. Tá? Então, em média... realmente é uma coisa que eu lembro que eu perdi muito tempo no meu doutorado para tratar essas anisotropias, né? Mas porque a gente caiu num caso meio sem querer, que era que a gente precisava tratar, porque o normal, às vezes, você deixa justamente pelo campo cair, pelo campo magnético, às vezes você deixa o átomo rodar e então a anisotropia é destruída, né? E por fim, eu tenho uma outra pergunta que você falou agora que quer fazer uns experimentos usando o néon, mas que ele estraga o vácuo. Eu achei bem legal isso porque néon, ele é pouco reagente, é um gás nobre. E como que ele consegue estragar? Justamente por não reagir, aí então você não consegue capturar ele nas bombas, por que ele estraga o vácuo? Não, veja bem, nós estamos falando de vácuo aqui, tá, que você não consegue medir nem com detetor de íons, tá? O nosso vácuo, no nosso experimento, tá, a gente faz todo um sistema de ultra alto vácuo, todo um processo de baking, depois ele vai criogênico, tá certo? Tá? E se o vácuo não fosse bom, a gente não conseguiria manter essa amostra por 24 horas ou alguns dias, como a gente consegue. Então, o nosso vácuo é espetacular, tá certo? Então, o que acontece com o neônio? O neônio, a energia de ligação dele nas paredes é baixa. Então, você tem que estar em temperaturas, no nosso caso, a gente entra em ultra alto vácuo, quando eu estou lá abaixo de 5 Kelvin, eu entro no regime de ultra alto vácuo. Mas ainda não é um regime suficiente para o antiátomo. Então, quando eu fiz a proposta para a gente aprisionar os átomos diretamente da nossa técnica de Mizu, saindo átomo neutro na nossa armadilha, lá em Genebra, eu teria que jogar o neônio lá dentro mesmo da armadilha. Tá? E esse neônio, a ligação dele nas paredes lá dos eletrodos e tudo mais, ele vai ficar dessorvendo de vez em quando. Então, isso causaria problema, e é por isso que o pessoal não me deixou fazer isso. Tá? A gente aprisionaria muito o antiátomo lá, mas eles não me deixaram fazer isso, porque isso pode gerar um problema de vácuo grande para a gente. Note que é um vácuo, eu estou falando aqui de níveis diferentes de ultra alto vácuo, tá? Tá bom? Então, ordinariamente, o vácuo é excelente, tá certo? Depois que você esperou ali poucos segundos, o seu vácuo mesmo, no começo a gente tem que jogar o fluxo neônio, eu até previ fazer isso longe da armadilha, e aí um sistema mecânico traria lá para dentro da armadilha. Mas, de qualquer forma, eu tenho que sublimar, e nessa sublimação eu solto bastante neônio, e isso iria realmente estragar o nosso vácuo. Agora não, com essa técnica dos ânions, eu posso gerar os ânions fora do equipamento, esperar um tempo, tá certo? Porque agora estão numa armadilha de Penny. Aí eu espero um tempo, depois eu guio eles, abro uma válvula e guio eles magneticamente para dentro do equipamento. Aí eu já não tenho, eu já começo praticamente sem pressão de neônio aqui, desse lado, tá? Começa em ultra alto vácuo, eu só abro uma válvula por pouco tempo, então a quantidade de neônio que vai se perder no caminho, não vai ser problema. Entendi. Obrigado. Apareceu uma pergunta aqui no chat, do Gustavo Hermógenes, certo. que ele primeiro agradece pelo colóquio e depois coloca que gostaria de saber se há alguma contribuição de simulação computacional para estes trabalhos. Bastante. Todos esses experimentos requerem muita simulação. Então, por exemplo, eu mostrei uma imagem ali do resfriamento, do que se esperava e tal, a laser. Aquilo tudo é fruto, quer dizer, a gente tem as medidas e tem as simulações. A gente sempre tem que contrastar as medidas com as simulações. E o caso dessas simulações é um pouco não trivial. O grande nosso especialista das simulações é o Francis Robichaud, né, que é um físico atômico que
que faz simulação computacional já há muito tempo, mas, por exemplo, esses átomos propagando na armadilha, como eu falei, a gente gasta 9 horas, às vezes, né? A parte do espectro em si, a gente faz mais rápido, né? Com laser de ultravioleta de 243. Essa parte é mais rápida, mas mesmo assim, o átomo tem que dar voltas, tem que ir, voltar e tal. Então, você precisa ter uma simulação que preserve, né, muito bem, tá certo? O movimento dos átomos dentro da armadilha. Né? Então, você não pode ter perda de energia na sua simulação, nenhuma, tá? Porque senão, com poucos ciclos ali, o seu átomo estaria numa situação diferente. Então, os detetores, toda a parte da análise de dados tem muita simulação, para ver o sinal de aniquilação, para a gente aceitar o sinal, se é um raio cósmico que gerou uma chuva, que isso, que aquilo, tem toda uma parte de inteligência artificial, de redes neurais, quer dizer, existe toda uma parte. Desse pequeno grupo aí, tem algumas pessoas especialistas só nessa questão de simulação computacional, tá? E sempre tem espaço para contribuição aí, né? Legal, legal. Então, Gustavo, se tiver interesse, pode entrar em contato com o Cláudio. Tá legal? Bom, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, gostaria de agradecer novamente você, Cláudio. Parabéns pelo trabalho, muito legal. O seu laboratório aí é muito... Tem muita gente que fica impressionado com ele. E obrigado novamente pelo aceite, por ter tido um tempo para conversar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, e Vinícius, essas apresentações são boas também para a gente ver perspectivas de interação também, né, colaboração, quer dizer, tá certo? Futuro aí com vocês também. Tem vocês aí na parte da física nuclear, tem o Zé Laquete na parte da ótica, a gente, né, sim, isso que é legal. De fazer algumas coisas juntando, né, ideias diferentes. Tá? Então, fica aberto aí, né? É muito legal isso que o seu trabalho, porque ele é altamente, eu não diria bom, de certa forma multi-áreas, porque envolve ali desde a parte ótica até física nuclear, realmente é muito legal isso daí. Gostaria de agradecer e estamos sempre abertos aí para colaborações no que pudermos ajudar, tá legal? Vamos ver se essa pandemia vai embora e a gente consegue interagir mais presencialmente, faz diferença, né? Beleza. Valeu, obrigado, Cláudio. Vou parar aqui a gravação. Obrigado. Isso daí, agradeço a todos.